Olá, pessoal. Bom dia. Apesar de eu já ter postado alguns vídeos sobre compostagem no canal, eu gostaria de chamar a atenção para alguns problemas recorrentes na compostagem neste vídeo. O problema mais comum que a gente observa na compostagem no campo é a ocorrência de temperatura baixa quando deveria estar alta. Principalmente nos primeiros 15, 30 dias de compostagem. Então, essa figura representa muito bem isso. É uma figura que eu tirei do material chamado Manual Prático para Compostagem de Biossólidos, da Universidade Estadual de Londrina, tá certo? E ela representa muito bem o que acontece no campo em uma pilha de cerca de 5 a 6 metros cúbicos, mais ou menos, que é o tamanho de pilha que eu costumo trabalhar no campo. Uma pilha feita de 2 por 2 metros de largura e 1,20 m, 1,30 m de altura. Então, uma pilha com essas dimensões, geralmente, ela mantém a temperatura alta no primeiro mês e depois ela vai perdendo temperatura, tá certo? Até chegar na temperatura ambiente. Esse primeiro período de elevadas temperaturas, temperaturas de 50 a 70 graus, é muito importante para uma rápida decomposição do material e para a higienização de todo o material compostado. Já nessa segunda fase, a fase de temperatura menor, ocorre a formação do humus, de humus, né? Que é o processo de umificação. Então, com certeza vocês vão encontrar outros materiais onde esses períodos são maiores, né? Principalmente o período de temperatura mais elevada, em função do tamanho da pilha. Então, quando a pilha é maior, tem mais material para ser decomposto, né? Então, geralmente, a temperatura fica elevada por mais tempo, chegando até 2 meses, mais ou menos, com temperatura bastante elevada. Tá certo? Os problemas mais comuns na compostagem, que vai afetar principalmente, né, essa temperatura na pilha, geralmente são falta de umidade ou excesso de umidade, relação CN alta, ou seja, a pessoa coloca muita palhada e pouco esterco, ou, no caso, biomassa rica em nitrogênio, como biomassa de leguminosas, né? Falta de reviramentos, então, por falta de tempo, a pessoa deixa de fazer os reviramentos necessários, principalmente, né, no primeiro mês de compostagem. Material muito grosseiro, onde ocorre a formação de bolsões de ar, pilha muito pequena que permite uma perda rápida de umidade e de calor, e também isso vai afetar a temperatura, e pilha muito compactada, que no caso de montagem de pilha manual no campo, isso geralmente não ocorre, tá certo? Essa pilha muito compactada geralmente acontece em pilhas grandes, feitas de forma mecanizada, aí sim pode ocorrer, tá certo? Então é importante que a pilha de compostagem atinja temperaturas de 50 até 70 graus, no mínimo num período de 15 dias. O ideal seria no mínimo 30 dias para assegurar o controle de micro-organismos patogênicos, né, como coliformes fecais ou micro-organismos causadores de doenças em plantas, sementes de plantas espontâneas, tá certo? É o processo que a gente chama de higienização do material compostado. A causa da baixa temperatura, inicialmente na pilha, tá certo? Quando ela deveria estar quente, é em função da baixa atividade microbiana. A temperatura na pilha eleva em função da atividade microbiana. Quando os micro-organismos estão crescendo, né, em uma taxa elevada, ocorre a liberação de vapor de água, de CO2 e calor, tá certo? Então é esse calor que vai fazer com que a pilha aumente a temperatura. Então, essa temperatura maior é em função da atividade microbiana. E qualquer condição inadequada ao desenvolvimento dos micro-organismos vai afetar a temperatura da pilha, tá certo?
Quais condições são essas? Relação CN alta, muito material rico em carbono, falta ou excesso de umidade, falta ou excesso de oxigênio, tá certo? E pouca retenção de calor e umidade pela pilha. Então, essas condições, né, vão afetar a atividade microbiana, tá certo? Algumas pessoas acrescentam ainda a ausência ou baixa quantidade de micro-organismo na pilha de compostagem. É, Pela minha experiência prática, né, esse não é um problema na compostagem no campo, porque o material já entrou em contato muito com o solo, então ele já vem carregado de micro-organismo, né? Tá certo? Então, na realidade, o que falta é condições ideais para crescimento desse micro-organismo e não a ausência desse micro-organismo. Em alguns casos, pode ser até necessário você fazer a aplicação de alguns micro-organismos, por exemplo, a aplicação de bocache, que pode ajudar em alguns casos. Por exemplo, em algumas fazendas orgânicas de manga, os produtores fazem a compostagem com ramos de manga triturados, tá certo? Então é um material mais lignificado, de maior dificuldade de decomposição. Como os micro-organismos provenientes do bocache, eles foram capturados lá na serrapilheira da mata, e essa serrapilheira da mata, ela é rica em materiais lignificados, com baixo teor de nutrientes, então, na realidade, o bocache, nesse caso específico, pode sim ajudar na decomposição desses materiais, tá certo? Mas, de um modo geral, quando a gente faz a compostagem de palhadas, de agrícolas, junto com esterco, o problema de ausência ou quantidade de micro-organismo geralmente não ocorre, ok? Então, a temperatura baixa nos primeiros 15 a 30 dias de compostagem. O material pode estar muito seco, tá certo? Então, você tem que molhar o material. Aqui a gente observa a pilha sendo molhada, tá certo? E a pilha protegida, né, com folhas de palmeira e folhas de bananeira, tá certo? Então, essa proteção, ela ajuda a manter a umidade e proteger a pilha contra chuvas fortes, principalmente no início do processo de compostagem. Quando a gente vai molhar a pilha, o ideal é a gente retirar essas folhas, fazer o revinamento da pilha, tá certo? E umedecendo a pilha. Mas na falta de tempo, você pode sim jogar um pouco de água sobre a pilha. É mais difícil a umidade penetrar no interior da pilha, mas ajuda bastante, tá certo? Então, se você tem uma consciência que fez uma boa relação de materiais rico em carbono e rico em nitrogênio e a pilha não está aumentando a temperatura, é bem provável que seja por falta de umidade, tá certo? Um ponto interessante para manter a umidade da pilha é fazer a compostagem num local mais fresco, tá certo? Então, uma das recomendações que eu faço para pequenos produtores é fazer a compostagem geralmente próximo de bananeiras, tá certo? Aqui a gente tem uma moita de bananeiras, né? Tá certo? E a compostagem sendo feita aqui, tá certo? As bananeiras, ela promove um sombreamento, um microclima bem interessante aqui, uma proteção contra sol. Então, quando a gente vai fazer os refinamentos, a gente aproveita a hora de sombra, né? Aqui, então é mais fresco, tá certo? A bananeira protege também contra ventos e, além disso, ela aproveita toda a água e os nutrientes que são lixiviados durante o período que a gente faz, umedece a pilha, tá certo? Como a gente está vendo aqui. Então, essa é uma das recomendações. E, além disso, a biomassa de bananeira, folhas, pseudocaule, são ricas em potássio, que é um nutriente muito demandado para as culturas. Então, quando a gente colhe um cacho de banana, como a gente está vendo aqui,
a gente geralmente elimina a planta que deu o cacho. Então a gente pode picar todo o material e incorporar aqui na pilha de compostagem. Além disso, esse material é rico em umidade, né? O pseudocolo de bananeira, então vai diminuir ainda mais a necessidade de irrigações. Então, são estratégias, né, interessantes para você ter menos trabalho durante o processo de compostagem. Outra estratégia interessante é você colocar o pátio de compostagem em terrenos de face sul, ou seja, aqueles terrenos que bate menos sol, área menos exposta ao sol. Então isso evita a perda de umidade. Então esse pátio de compostagem aqui está num terreno de face sul. Esse terreno de face sul é mais importante para regiões montanhosas, como a região nossa da zona da Mata Mineira, né? Tá certo? Então, esse terreno aqui, no período de inverno, 2 horas da tarde já está totalmente sombreado. E no período de verão, 4 ou 5 horas da tarde. Então, realmente ele pega muito menos sol, então a pilha vai perder menos umidade. Então, é outra estratégia interessante também na compostagem. Outro ponto muito importante, né? Então, o primeiro é a falta de umidade, que a gente já abordou, e o outro ponto também muito recorrente é quando a pessoa monta a pilha com muito material rico em carbono, palhadas de um modo geral, né? Tá certo? E pouco material rico em nitrogênio. No caso aqui, a cama de frango, né? Tá certo? Então, a gente já comentou no vídeo que o ideal da relação CN no início da montagem da pilha fique cerca de 30:1, tá certo? Por isso que a gente usa muita relação, né, de 3 partes de material palhoso para 1 parte de material rico em nitrogênio, no caso aqui esterco, né, esterco animal, tá ok? Então, a gente tem que ter cuidado também com essa relação, tá certo? Se você não tiver esterco, né? A pilha está molhada, está com bom teor de umidade e não está esquentando e você não tem esterco, você pode usar biomassa de leguminosa, que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, é outra estratégia interessante. Se não tiver leguminosa, talvez até uma gramínea mais nova, né? Pode ser que ela ajude, né? Porque a planta, mesmo que gramínea, quando ela está mais nova, tá certo? Ela é rica em nitrogênio. Então, se você fez a poda de um gramado, né? O gramado está verdinho, com certeza aquele material também tem um bom teor de nitrogênio. Então, você pode adicionar na pilha de compostagem, que com certeza vai ter bons resultados também. E outras opções seriam, né? Águas residuárias, né? Água de lavagem de café, tá certo? Chorume, né, proveniente de lavagem de instalações animais, como pocilga, como estábulo. Então, são formas que a gente tem de adicionar mais nitrogênio na pilha e diminuir essa relação e aumentar a atividade microbiana. Aqui a gente observa uma pilha que foi enriquecida com esterco de gado para corrigir, né, a relação CN, e outra pilha que foi enriquecida com biomassa de leguminosa para corrigir também a relação. Então, as duas principais estratégias são essas, mas você pode, como a gente comentou, usar, né, chorume, águas residuárias e outros materiais mais ricos em nitrogênio. Inclusive, restos de alimento, restos de hortaliças, né? Geralmente são ricos em nitrogênio. Então, é outra forma também de diminuir essa relação CN. Tá certo? Outro ponto importante também é a falta de reviramentos, tá certo? Então, a pessoa monta a pilha e esquece da pilha, né? Então, os reviramentos são importantes para corrigir a umidade no interior da pilha. Então, quando a gente faz molha a pilha externamente, geralmente a umidade não entra no interior da pilha, tá certo? Ela fica mais externa. E com isso a atividade microbiana na parte interna da pilha, que é mais importante, vai ficar prejudicada. Então, realmente, de tempos em tempos,
a gente recomenda na compostagem no campo que o ideal no primeiro mês que a pilha seja revirada pelo menos uma vez por semana. Então, durante o primeiro mês, 4 reviradas, né? E durante essas reviradas, a gente vai corrigir a umidade no interior da pilha, a gente vai tirar o excesso de calor e de CO2 também no interior da pilha, tudo isso vai prejudicar, né? Esse calor excessivo, CO2 e falta de umidade, ele vai prejudicar a atividade microbiana. Então a gente tem que corrigir isso. A gente vai adicionar oxigênio no interior da pilha e a gente vai permitir também uma inoculação dos micro-organismos decompositores em todo o material compostado. A gente vai fazer uma homogeneização desse material, tá certo? E um outro ponto muito importante é a exposição de todo o material compostado a altas temperaturas. Então, quando a gente vai fazer o revolvimento da pilha, a gente pega a parte externa da pilha, coloca na parte de baixo e depois vem revirando a pilha por cima daquele material, para que todo o material realmente passe por altas temperaturas e ocorra a higienização de todo o material. Outro ponto também que a gente observa bastante é quando a gente tem um material muito grosseiro, como a gente observa nessa fotos do lado esquerdo. Então aqui, acompanhando a seta, a gente observa uma pilha com material muito grosseiro, então aqui forma bolsões de ar, né? Tá certo? Perde umidade muito facilmente, perde calor, então essa pilha aqui, ela não esquenta praticamente de forma alguma, tá certo? Então o ideal é você picar mais o material, em vez de utilizar esse material muito grosseiro, né? E compactar, tá certo? Ainda mais quando a pilha for pequena. Quando você tem uma grande quantidade de material, os materiais que ficam na parte de baixo, eles ficam mais compactados. Aí ocorre realmente a decomposição, tá certo? Mas quando a pilha é pequena, se tiver material grosseiro, ela praticamente não vai esquentar. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de uma pilha sendo feita dentro de uma pocilga, né, que foi abandonada, tá certo? Utilizando capim, restos de alimentos, de frutas e tudo mais. É um material bem grosseiro. Então, o que a gente fez? A gente colocou um material mais triturado e um pouco mais rico em nitrogênio por cima e colocamos, né, esses pseudocaules de banana para compactar um pouco a pilha. Então, são estratégias que a gente pode utilizar para melhorar a porcentagem de decomposição desse material, a velocidade, né? E tirar os bolsões de ar existentes, tá certo? Então, são outras formas. Com relação à trituração do material, é muito importante porque quanto mais triturado o material, maior a superfície específica desse material e maior o contato dos micro-organismos com esse material. Então, com certeza, a decomposição vai ser mais rápida. Então, quanto mais triturado, mais rápida a decomposição. Aqui nessa foto superior à esquerda, a gente observa a trituração de ramos de árvores que foram podadas em um jardim, em um estacionamento, tá certo? E é interessante nessa foto de baixo aqui, porque tempos atrás eu tive a oportunidade de ir na AgriShow e eu vi num stand a demonstração dessas máquinas triturando ramos de galhos de plantas, né? E eles estavam utilizando justamente ramos de gliricídia, porque a gliricídia tem uma madeira relativamente macia, né? Tá certo? E ela é triturada com muita facilidade. E o pessoal estava utilizando justamente os ramos de gliricídia para demonstração. Então, mostrando, né, que quem for trabalhar com gliricídia, um picador desse vai ajudar muito no processo de compostagem. E se a pessoa não tiver uma máquina dessa disponível, a saída é realmente fazer a picagem, né, desse material com facão. Então, isso aqui são folhas de palmeiras que foram picadas no facão, né, e que posteriormente foram utilizadas na compostagem, tá certo? Quando a gente utiliza esses materiais mais grosseiros, mais lignificados, né,
Aí sim, como a gente disse anteriormente, né, a adição de bocache na pilha de compostagem pode sim aumentar a velocidade de decomposição desses materiais, certo? Pilha com excesso de umidade é um problema que também ocorre bastante, né? Nesse caso, a gente tem que revirar a pilha, como a gente está vendo aqui, abrir a pilha, né? E deixar a pilha secar um pouco, tá certo? A falta, o excesso de umidade, ele provoca a falta de oxigênio para o micro-organismo, né? E isso vai afetar muito a atividade do micro-organismo, né? Geralmente a gente observa um cheiro de podre, né, nessas pilhas com excesso de umidade, e ocorre a atração de muitas moscas. A gente observa a presença de muitas moscas, tá certo? Compostagem de biossólidos e alguns resíduos, por exemplo, resíduos de processamento de manga, que tem muita umidade, geralmente ocorre excesso de umidade. Então, é um dos desafios que a gente tem. Eu lembro muito bem uma vez que eu fiz a compostagem de resíduos de manga proveniente da agroindústria de sucos de manga, e o material veio muito úmido. E durante o processo de compostagem a gente teve trabalho principalmente com excesso de mosca, tá certo? Então o ideal é que esse material seja ali depositado num pátio para perder um pouco de umidade para depois a gente fazer a compostagem. Então, dependendo do material, a gente vai ter que usar estratégias diferentes para que o processo de compostagem ocorra de forma satisfatória. E um outro problema que dá excesso de umidade é quando você acabou de montar uma pilha e ocorre chuvas fortes durante um período maior de tempo. Então, nesse caso, você pode utilizar folhas de palmeira para proteger a pilha, folhas de bananeira, inclusive pode até usar uma lona plástica durante o período de chuva. Logo após as chuvas, no caso da lona plástica, você tem que retirar. E no caso das folhas de palmeira e de bananeira, você pode deixar, não tem problema algum, que permite uma troca de gás ali e não ocorre maiores problemas. Mas com a lona plástica é só no momento realmente da chuva para evitar o encharcamento da pilha de compostagem. Pilha muito pequena é outro problema que a gente encontra, que faz com que a temperatura na pilha de compostagem não permaneça alta por um bom tempo. Então aqui a gente está num pátio de compostagem. Esse aqui são materiais que foram acumulados, né, que são provenientes de limpeza de parques de jardim. Aqui uma pilha pequena que foi feita antes desse material chegar, e aqui uma pilha maior sendo confeccionada com material. Então, uma pilha pequena como essa perde calor e umidade muito rapidamente. Então, você tem que ficar molhando com maior frequência, então dá mais trabalho. E quando você tem uma pilha maior, ela retém realmente mais calor e umidade. Então, o ideal é que você vá juntando o material e quando tiver uma quantidade suficiente de material, aí você confecciona, né, uma pilha no mínimo com as dimensões de 2 metros por 2 metros por 1,20 m ou 1,30 m, né? Uma pilha de 5 a 6 metros cúbicos no mínimo, isso em condições de campo, para que realmente ocorra retenção de maior umidade e calor e com isso favoreça a atividade dos micro-organismos. Então aqui a gente tem uma pilha formada inicialmente, é uma pilha feita com casca de arroz e cama de frango, tá certo? Uma pilha com cerca de 6 metros cúbicos, né? Tá certo? E nessa fase inicial de montagem da pilha, que é o importante de você ter essa dimensão mínima, né? Que é a fase termofílica, né? Uma fase que tem de altas temperaturas, alta decomposição do material e uma higienização do todo o material. Durante o processo de compostagem, a pilha vem perdendo volume ao longo do processo, tá certo? Isso é normal, principalmente devido à liberação de muito CO2, né, para a atmosfera, né, tá certo?
E no final do processo de compostagem, a pilha fica num volume 1/3 do volume inicial. Então, se aqui é 6, passa para cerca de 2 metros cúbicos mais ou menos. E durante o processo de umificação, quando a pilha já diminuiu bastante em volume e perdeu bastante a temperatura, o volume da pilha já não é tão importante, porque é uma fase de atividade de outros micro-organismos, que a gente fala fase mesofílica, né? Tá certo? Então, nesse caso aqui, durante a formação de humus, o processo de umificação, a retenção de temperatura já não é tão importante, tá certo? Então, esses são também pontos importantes a serem observados. Bom, pessoal, espero que eu tenha esclarecido, né, alguns problemas, né, recorrentes da compostagem, tá certo? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem lá no canal que eu vou tentar responder. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.